Bom dia a todos, irmãos. Com muita alegria, gostaria de vos cumprimentar com a paz do Senhor. E quem vos fala é o coordenador da Escola Bíblica Dominical, presbítero irmão Valdoir. Queridos, antes de mais nada, eu gostaria de vos cumprimentar com a paz do Senhor. A todos que neste momento estão assistindo esta gravação de vídeo. Também gostaria de vos relembrar a todos os pais, a todos os filhos, a todos os avós, a todos os netos, que não vamos nos esquecer de manter a cautela e ser vigilantes neste momento desta epidemia do coronavírus, Vamos permanecer cada um na sua casa. Vamos evitar de estarmos aquelas reuniões em famílias. Eu sei que é muito bom a gente estar com os irmãos, com a família, mas é um momento de muita cautela. E assim, as autoridades estão nos relembrando a cada dia que é muito importante agora, o nosso convívio social. Então eu gostaria que os filhos principalmente, não é policiar-se a si mesmo, mas tomar o devido cuidado, certo, queridos? Bom, dando início ao novo trimestre, o segundo trimestre de 2020, que nós temos como título a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito da promessa. É o segundo trimestre de 2020 e nós temos 13 lições. A primeira lição é a carta aos Efésios, saudações aos destinatários. A segunda é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A terceira lição é a eleição e predestinação. A quarta lição é a iluminação espiritual do crente. A quinta lição, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. A sexta lição é a condição dos gentios sem Deus. A sétima lição é Cristo e a nossa reconciliação com Deus. A oitava lição é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A nona lição é o ministério da unidade revelado. A 10ª lição é a intercessão pelos Efésios. A 11ª, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. A 12ª é a conduta do crente em relação à família. E a 13ª lição é o encerramento do nosso trimestre, é a batalha espiritual e as armas do crente. Então hoje nós estamos dando início à primeira lição, que é a carta aos Efésios, saudação aos destinatários, como tem como título, dia 5 de abril de 2020. Vamos ao texto áureo. Para os irmãos, os professores, foi colocado ali no grupo as lições para os irmãos poderem acompanhar. Domingo que vem, subsequente, terá outro irmão ministrando a escola dominical. E as outras classes, as demais classes também estarão passando, estarão fazendo a sua filmagem, passando para os seus alunos, para não passar em branco. Então vamos dar início a essa primeira lição. O texto áureo, para os irmãos que não têm a revista, ele está lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1 e no versículo 2, que tem como título, o texto áureo nos diz assim: A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 2. A verdade prática. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo.
Esta epístola revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe, ela está no livro de Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2. E logo após Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 7. Estarei lendo, os versículos, já que quando estamos todos juntos, cada um lê um, Então eu vou ler todos, da seguinte forma. Efésios capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Versículo 2. A vossa graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1, diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali algum dos discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? Eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele haveria de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todos uns 12 varões. Pai, mais uma vez, Senhor, nós chegamos na Tua presença. Onde estamos, Senhor, nesta campanha de oração, Senhor, neste propósito tão glorioso, Senhor, de orar, de interceder, Senhor, pela família, pela igreja, por Canoas, pelo Rio Grande do Sul, pelo Brasil, pelo país, Senhor, pelas vidas, Senhor, para que o Senhor possa repreender, Senhor, todo mal, todo vírus, toda obra do maligno seja repreendida. Pai, que nesta manhã, através desta lição, vidas possam ser edificadas, transformadas, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Esta palavra encorajadora, Senhor, a carta de Paulo aos Efésios, aonde, Senhor, Tu és o cabeça e a igreja o corpo. Senhor amado, manifesta o Teu poder, a Tua glória, a revelação da Tua palavra, o discernimento, Senhor, que possamos guardar no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Nós temos os objetivos, Os objetivos específicos é apresentar a autoria e data da epístola, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios e explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Esta carta de Paulo aos Efésios foi na sua viagem, na sua terceira viagem, onde Paulo chega a Éfeso. Nós vamos ver essa leitura bíblica lá no livro de Atos dos Apóstolos, lá no seu capítulo 19 e 20, onde Paulo ali ele permanece por 3 anos naquela cidade, e ensinando o povo de Deus. Esta epístola aos Efésios é denominado a coroa dos escritos de Paulo, e ainda de a rainha das epístolas, nela o propósito eterno de Deus para a igreja. Está revelado por meio de Cristo. Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola durante esse estudo. O conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Ou seja, essa carta que Paulo escreveu aos Efésios, ele estando preso ali em Roma, ela tem por demais um cunho da palavra de Deus,
né, cujo o tema o objetivo irmãos, é o aperfeiçoamento da vida cristã. Eu vou falar novamente e estarei falando no decorrer desta lição, onde a mensagem aqui que Deus quer passar para o povo de Deus, para os cristãos, é que Jesus Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 1. Autoria e data. A autoria conforme o costume da época, ou o autor inicia a carta declarando-se a sua identidade. Paulo, apóstolo de Cristo. Paulo ele já começa com a sua defesa apostólica. Por que a sua defesa apostólica? Porque Paulo ele não fazia parte daqueles 12 apóstolos que foram escolhidos pelo Senhor, todos na mesma época, subsequente um após o outro. Paulo foi escolhido mais à frente, né? O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, um nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, né? O primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Que tribo era essa? A tribo de Benjamim. Paulo se autodeclarava cidadão romano e fariseu, né? A sua classe, o seu ensino, tudo aquilo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, né? Ele fazia parte dessa seita dos fariseus, considerado romano por natureza, né? É a sua essência, ou seja, a sua descendência. Paulo ele sempre se denominava como romano, né? Ele assim se apresentava. Já Paulo significa pequeno, e era o seu nome romano, né? Porque quando Paulo ele estava preso lá em Atos, você vai ler que quando ele estava preso, Paulo e Silas, ali quando ele foi açoitado, ali quando ele estava preso com Silas, após eles terem repreendido aquele espírito, né, daquela mulher que vinha após eles, dizendo que verdadeiramente eles eram, né, uns homens de Deus, e foi-se 2 dias seguidos, e Paulo, não aguentando aquilo ali, chegou e repreendeu aquele espírito de adivinho que estava naquela mulher. Por causa disso, ele foi preso ao cárcere. Após ele ter apanhado, Paulo dizendo, né, aos seus compatriotas: por acaso os romanos, eu sou um cidadão romano, não deveria de primeiro ter sido julgado para depois ser açoitado? Então Paulo ele sempre tinha a sua defesa, porque Paulo ele era um homem instruído em toda a lei. Verdadeiramente Paulo ele sabia do que ele estava falando, né? Quando ele falava com propriedade, ele sabia do que ele estava falando e com quem ele estava tratando, certo, irmãos? Subtópico 2, assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, né, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar, né, o mundo gentílico. Outro detalhe revelante é a reivindicação da sua autoridade apostólica, com a ressalva, né, pela vontade de Deus, né? Aquilo que nós lemos, que Paulo ele dizendo na sua defesa, na sua declaração, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então Paulo ele tinha a sua defesa, e isto é escolhido, né? Isto é não escolhido por homens,
Se você for ver lá no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver no capítulo 9. Vamos ler aqui para que você entenda que Paulo ele não foi escolhido, não foi homem que o escolheu, foi o Senhor que o escolheu, né? E o Senhor dizendo, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então, o Paulo, ele tinha a sua a reivindicação da sua autoridade apostólica era que ele não tinha sido escolhido por homem, o seu ministério, o seu apostolado, ele não tinha sido por alguém com autoridade que o escolheu, mas sim o Senhor que o escolheu, né? E o Senhor dizendo, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Você sabia que quando Paulo ele estava, né, ali em Éfeso, durante esses 3 anos que ele estava pregando e ensinando ali naquela cidade, aquelas pessoas daquela cidade, elas não queriam saber do cristianismo, elas diziam que deveriam seguir, né, a Diane dos Efésios, porque elas não queriam seguir ao cristianismo, porque a Diane dos Efésios dava ali grande lucro para eles, ali onde eles faziam imagens de Diana dos Efésios, e ali eles vendiam e sobreviviam disso. Então eles não queriam aceitar as palavras de Paulo, por isso que Paulo não foi bem aceito na sua pregação.